A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, por mais essa oportunidade, meus irmãos, de estarmos aqui mais uma vez para louvar, engrandecer e exaltar o nosso Deus. Amém. Desde já agradecendo a todos que estão se inscrevendo no canal, a todos que estão me ajudando aí a levar a palavra do Senhor, aqueles que estão nessa obra junto comigo, que nós estamos estamos sendo discípulos do Senhor aqui na terra, porque o próprio Jesus decide a todos e levar o evangelho. Então todos vocês que estão se inscrevendo no canal, que estão compartilhando, estão junto comigo fazendo a obra de Deus, amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um, a família, que o Senhor Jesus Cristo venha fazer morada no coração de cada um dos irmãos que estão aqui fazendo a vontade de Deus, amém? E aqueles que estão deixando aí seus comentários, obrigada pelo carinho, obrigada pela força, obrigada pelo apoio, irmãos. E esse canal, ele não é meu, ele é nosso. Essa porta foi Deus que nos abriu para que nós venhamos ganhar almas para o Senhor Jesus, para que nós venhamos levar a palavra de Deus, a paz, a força, a esperança, para que nós venhamos avivar a fé daquele que se encontra fraco, desvalido, né? Então nós estamos aqui, irmãos, como servos do Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, como discípulos de Deus aqui na terra, para levar essa palavra de fé, amém? E hoje nós iremos meditar, irmãos, numa palavra que já é bem conhecida, uma passagem bíblica, né? Que se encontra em Atos, capítulos, louvado seja o nome do Senhor, livro de Atos, capítulo 16, do versículo 25 adiante, amém? Nós vamos tirar uma pequena reflexão, irmãos, para a nossa vida hoje. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Poderoso Deus, maravilhoso Pai, neste momento, ó Deus, eu apresento, meu Deus, a vida de cada um dos irmãos que aqui estão, Senhor, assistindo esse vídeo, que estão aqui ouvindo a Tua palavra. Meu Deus, que o Senhor venha tocar no coração de cada um, meu Pai, preparando essa terra para receber essa semente. E que essa semente, meu Deus, ela venha dar bons frutos, que venha ser para a nossa salvação, para a nossa edificação. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluias. E o versículo 25 diz assim, irmãos: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, essa palavra aqui, ela está relatando quando Paulo e Silas foram lançados naquela prisão. Por quê? Porque enquanto Paulo e Silas, né, pregava a palavra de Deus, né, em determinada cidade, ali eles tiveram um encontro, né, com uma moça, né, com uma jovem que servia como instrumento, né, para os seus senhores. Ela era escrava, além de seus senhores, também estava sendo escrava do próprio inimigo, do próprio Satanás, porque usava ela como que adivinha, né? E ali, através das adivinhações dela, né, os seus senhores lucrava, né? Lucrava com aquilo ali. Então ela estava sendo escrava não só de seus senhores, mas também do próprio inimigo, do próprio Satanás, né? Então, aquele momento ali, ela teve um encontro, né, com o homem de Deus, né, com Paulo. E em decorrer dos dias em que Paulo estava ali naquela cidade, né, ela seguia Paulo, né, e o inimigo, né, revelava, né, que Paulo, né, era o quê? Era homens de Deus, era homens que anunciavam o quê? O caminho, o evangelho, né, a salvação, né, que Jesus estava voltando, né, que Jesus iria nos salvar. Então eles pregavam o quê? A palavra de Deus. E não é diferente hoje, irmãos. Nós também, no dia de hoje, nós somos perseguidos, né, porque pregamos a palavra. Nós somos odiados porque falamos a verdade, né? Mas eu prefiro ser odiada e falar a verdade e ter a minha salvação eterna do que eu pregar aquilo que o ser humano quer que eu pregue, né? Aquilo que o ser humano quer ouvir, né? E perder a minha salvação. Porque eu creio que eu fui levantada para a honra e glória do Senhor. Se o Senhor Jesus Cristo, ele me escolheu, foi para pegar a verdade.
Foi para servir no espírito e em verdade. Então, eu prefiro ser odiada, como Paulo aqui foi, odiado, porque ele fez a vontade de Deus. Porque teve um momento em que Paulo colocou a mão sobre aquela jovem e repreendeu aquele espírito de adivinhações. E aquele espírito ele bateu em retirada. E aquela alma ela foi salva para a honra e glória do Senhor. Mas para os senhores daquela jovem foi uma afronta, foi uma perda de quê? De lucro, né? Então eles se levantaram contra Paulo e Silas, criaram situações, inventaram mentiras, né? E aquele povo se revoltaram contra Silas, contra Paulo. E foi isso que acarretou eles até ser levado à prisão. E eles foram presos por fazer o quê? A obra de Deus. Por pregar a palavra de Deus. Por fazer o que Deus ele manda, né? E hoje, né, nós analisando hoje, não tem sido diferente. Muitos de nós temos sido perseguidos, temos sido caluniados, temos sido taxados, né, por palhaço, né? As pessoas nos ignoram, as pessoas fazem anarquia, mas não importa, irmãos. O que importa é que nós permanecemos firmes na fé, permanecemos fazendo a vontade de Deus, que é pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós iremos prestar conta das nossas obras para Deus. E da mesma forma eles também irão prestar conta de suas obras. Não vamos querer confrontar. Deixa eles com Deus, que as obras deles eles irão prestar conta com Ele. E nós fazemos a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então que nenhuma afronta, que nenhum desafio, que nenhum tititi venha impedir de você fazer a vontade de Deus. Não ignore. Continue fazendo a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós somos perseguidos. Mas perseguidos somos porque fazemos a boa vontade do Pai. E o nosso advogado, o nosso justo juiz é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E esse mesmo Deus que nós servimos, que é um justo juiz, também irá julgar a causa desses que nos perseguem. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Aí voltando aqui para a palavra no versículo 26. Vamos ler o versículo 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos o escutavam. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, por Silas, né, por Paulo, né, ter sido o quê? Eles foram o quê? Eles foram açoitados, bateram neles, né? Eles sofreram as acusações de coisas que eles não praticaram. Mas em meio a tudo isso que eles passaram, olha o exemplo de Paulo e Silas para a nossa vida hoje. Em meio àquelas afrontas, em meio àquela situação que eles estavam, eles faziam o que enquanto eles estavam presos, né? Eles oravam, eles cantavam hinos a Deus. Então que nós não venhamos deixar que as nossas dificuldades nos impeçam de permanecer firme na rocha, nos impeça de permanecer louvando e exaltando esse Deus que tudo pode na nossa vida. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluias. Se estamos passando por momentos difíceis, louvamos e glorificamos e adoramos a nosso Deus. Se estamos passando por bonança, louvamos e glorificamos e exaltando o nosso Deus. Em tudo, irmão, na nossa vida, vamos dar glória ao Senhor. Porque Ele sabe do que você precisa e necessita. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos louvar, vamos glorificar em todos os momentos da nossa vida. Enquanto o Senhor nos permite, com fôlego de vida aqui nessa terra, iremos louvar, exaltar e glorificar esse nosso Deus, que é o Deus do extraordinário. É o Deus do sobrenatural, que pode mudar qualquer situação difícil a se tornar o quê? Uma situação bem, você paz, você tranquilo, você com saúde, você com felicidade. Irmãos, a nossa segurança está nas mãos de Deus. A nossa vida está na mão do Senhor. Sem Ele nada podemos fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que louvar e engrandecer o nosso Deus em todos os momentos da nossa vida. Ele é o nosso Criador.
é o Criador do céu, da terra. É o Deus que tem um domínio sobre tudo neste mundo, principalmente sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. É o dono do ouro, é o dono da prata. Eu não sei em qual situação você está passando, seja na família, seja no casamento, seja na vida financeira, sentimental ou na área da saúde. Eu não sei. Mas que essa situação não te impeça de permanecer firme na rocha que é Jesus Cristo. Porque dele é que vem o nosso auxílio, a nossa segurança, a nossa vida, o nosso prover. Porque o próprio Deus, né, é quem nos sustenta, é quem nos mantém de pé. Se hoje nós estamos aqui neste momento, nesta hora, é porque assim Ele permitiu. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é quem tem o controle, o domínio do nosso fôlego de vida. Ele é o nosso Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E quem é esse Pai que não ama o seu filho, irmãos? Glória a Deus, aleluias. Então não venhamos deixar que as fraquezas, que os problemas nos impeçam de continuar firme na rocha, nos impeçam de buscar a Deus. Porque Ele sabe do que precisamos. E Ele é quem vai nos tirar dessa situação. Mas nós temos que permanecer firme, louvando e engrandecendo o nosso Deus, cantando, louvando, adorando. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Paulo e Silas fez isso aqui. E quando você serve o Senhor em espírito e em verdade, quando você é fiel a Ele, em meio à circunstância, Deus, Ele não te desampara e nunca desamparará. Amém? Aí continuando na palavra no versículo 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é o nosso justo juiz, irmãos. Por mais que nós tenhamos injustiçado pelo ser humano, pela humanidade, quem faz a justiça na nossa vida é Deus. Porque Deus vê em nós o quê? A sinceridade. Deus vê em nós o que? A verdade. Deus vê em nós o quê? Que nós estamos fazendo a obra dele em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E não vai ser problema, não vai ser afronta que vai nos parar, que vai nos impedir de fazer a vontade de Deus. Porque enquanto nós fazemos a obra de Deus, Deus está fazendo a obra na nossa vida. Enquanto Paulo e Silas estavam ali naquela prisão, passando por aqueles momentos difíceis, de dores ainda, todos machucados, eles permaneceram louvando e orando a Deus. E por Deus ver que eles tinham sido injustiçados, por ser filhos de Deus, por ser servos do Senhor, por fazer a obra dele com sinceridade, com verdade, Deus fez um mover, irmão, na vida de Paulo e de Silas. Deus fez um mover. Houve, de repente, sobreveio um tão grande terremoto ao agir do Senhor na vida de Paulo e de Silas, que os alicerces da cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Não há prisão que impeça o agir do Senhor na sua vida, a não ser você mesmo. Se você se deixar abalar pelo problema, se você se deixar abalar pela afronta, aí sim. Mas se você não deixar, se você permanecer firme, fazendo a obra de Deus, Deus se moverá ao seu favor. E não vai ser prisão, não vai ser inimigo, não vai ser afronta que vai impedir o agir do Senhor na sua vida. Só permaneça firme, permaneça forte, louvando e engrandecendo esse nosso Deus. Amém? E no versículo 27 está escrito: acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, irmãos, aquele carcereiro, ele tinha essa responsabilidade com os presos e principalmente com Paulo e com Silas, porque ele recebeu uma ordem, né, de colocar aqueles homens presos para que aqueles homens não fugissem. Quando ele acordou, que ele viu
o que tinha havido, o que tinha acontecido naquele cárcere, ele se desesperou. Porque se ele mesmo não fizesse aquilo, aqueles homens, aquela ordem, né, que foi dada a ele, aqueles próprios senhores iriam tirar a sua própria vida. Ele se encontrou em desespero, em aflição. Mas, olha só o que aconteceu no versículo 28. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Louvado seja o nome do Senhor. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Irmãos, o mover de Deus, o poder de Deus é grande. O poder de Deus sobre a vida daqueles que o servem em espírito e em verdade, sobre a vida daqueles que não se deixam abalar pelas situações difíceis da vida, mas permanece buscando Ele, louvando, adorando, orando. Ele faz dessa forma. Os seus inimigos vão ajoelhar aos seus pés. Os seus inimigos vão cair aos seus pés. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para aquele que realmente serve o Senhor, glória a Deus, aleluias, não devolve com a mesma moeda, né? Porque Silas e Paulo, né, agiram de forma diferente. Agiram como homens de Deus verdadeiros. Porque eles o quê? Paulo disse: não te faças, né, nenhum mal. Porque se fosse outros, irmãos, tinham cruzado os braços. Por quê? Porque aquele homem ali diante deles estava o quê? Representando o quê? Como seus inimigos, né? Mas não, Paulo ali disse: não te faças nenhum mal, que todos nós aqui estamos. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele homem, irmãos, trêmulo, né? Porque ele viu o agir do Senhor naquele lugar. Quando ele despertou, né? Ele achou que já não havia mais nenhum preso ali, né? Então ele estava o quê? Perdido. Mas Deus, ele é lindo. Deus, ele é maravilhoso. E através desse mover, através dessa prisão de Paulo e Silas, uma alma foi salva. Uma não. Vamos continuar lendo aqui a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 30. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E no versículo 31. E eles lhes disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos tu e a tua casa. Glória a Deus, aleluias, irmãos. Então, Deus salvou não só aquele carcereiro, mas também a família dele foi salva para o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, através dessa prisão, irmãos, de Paulo e Silas, Deus, ele fez esse mover. Deus mostrou aqui que não é o ser humano, glória a Deus, aleluias, que decide o seu futuro, a sua vida, mas sim Ele que tem um domínio sobre todos nós. Então Deus está querendo nos mostrar, que Deus está nos mostrando na palavra, irmãos, que não é o ser humano, não é o homem que decide o seu destino, mas sim Deus. Deus é que tem um domínio sobre a sua vida. E Deus, ele nos ama. Ele nos ama de uma tremenda forma, que ele deu o seu único filho para morrer por nós naquela cruz. Então Deus, ele não quer que você permaneça nessa situação de sofrimento, de desespero, de aflição, de dores. Deus, ele quer te ver bem. Deus, ele quer te ver salvo. Deus, ele quer cuidar de ti. Mas para que isso aconteça, em meio a todas essas dificuldades, em meio a todas essas dores, é preciso você permanecer firme na rocha. É preciso você permanecer crendo que Deus é o Deus que tudo pode fazer acontecer. Deus é o Deus que pode mudar diagnóstico de enfermidade, diagnóstico de doença terminal. Deus é o Deus que pode mudar a situação do seu casamento. Deus é o Deus que pode abrir portas onde estão fechadas na sua vida financeira, porque nós servimos o Deus que é o dono do ouro e dono da prata. Deus é o Deus que pode mudar essa situação
em que você se encontra, que você acha que não tem solução, mas para Deus tem, irmãos. Olha só o que Deus fez na vida de Paulo e de Silas. Louvado seja o nome do Senhor. E olha só o que Deus fez também na vida desse carcereiro. Deus salvou não só ele, mas também a família dele. Porque ele creu, ele viu o agir de Deus. E nós mesmos cremos, nós vemos que muitos milagres Deus ele tem feito na vida de pessoas, que nós temos visto. Mas em meio às fraquezas, em meio à situação, a gente se deixa abalar. Mas não, vamos permanecer firme na rocha. Vamos buscar esse Deus que é o dono do ouro, é o dono da prata, é o Deus que tudo pode, é o nosso Salvador, é o nosso Criador, é o nosso provedor, é o nosso auxiliador, é a nossa fortaleza, é o nosso escudo, é o nosso tudo, que nunca mudou e nunca mudará. E que permanece entre nós, esse mesmo Deus que fez esse mover na vida de Paulo e na vida de Silas, é esse mesmo Deus de hoje, louvado seja o nome do Senhor. Não pare diante do problema, não pare diante da aflição, não pare diante da dor, siga, permaneça firme no caminho, permaneça firme na rocha. Porque o próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, né, será salvo, né? O próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Quem crê será salvo, tu e a tua família, a tua casa. Então, irmãos, permaneça firme na rocha. É difícil, mas o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci as aflições. Então, não deixe que a aflição impeça de você receber a bênção que Deus ele quer derramar sobre a sua vida. Glória a Deus, aleluias. Aí no versículo 31, continuando. E eles disseram, crê no Senhor, Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa. Versículo 32. E lhes pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado. Ele e todos os seus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Olha o que Deus ele faz na vida daqueles que o permanece firme, que não se deixa abalar pela situação que está passando, que não se deixa abalar, glória a Deus, aleluias, com as tribulações da vida, mas permanece firme, né? Então Deus ele fez o extraordinário na vida de Paulo e na vida de Silas, porque eles permaneceram louvando, eles permaneceram orando a Deus. Eles não deixaram que aquela situação, né, abalasse a fé. Então não deixe que o seu problema, né, impeça de Deus agir na sua vida e você perca a sua bênção. Amém? Então deixa essa palavra para a sua reflexão na sua vida hoje, para te fortalecer, né? Porque a palavra de Deus ela é rica e eficaz. E esse Deus é o Deus maravilhoso, é o Deus que está com os olhos deles atentos a todas as suas criaturas. E nós somos criaturas do nosso Deus. Amém? Jesus te ama e eu também. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Não se esqueça, irmãos. Não deixe, não pare. Continue firme nos caminhos do Senhor, porque somente dele vem a sua salvação. Amém?